Hoje é um vídeo muito especial. Hoje vamos falar daquele que é o grande ícone do Brasil, o maior de todos, o mais beautiful, o mais lindo. Chorão. Não? O quê? Não vai? O quê? Contrato? Tá. Qual que é hoje mesmo? Fico um pouco triste de não ser o Chorão. Um dia sairá um vídeo ainda. Mas não fico completamente triste porque é sobre Pedrão. Eita, Pedrão, que legal. Então hoje nós vamos falar sobre a abdicação de Dom Pedro I. Abdicação. Habilitação, abdicarização. É isso a coisa aqui. Lembre-se você que temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, entendeu? Vai lá, ajuda nós, que vai ser bem bom, vai ser da hora. Lembre-se também de curtir e compartilhar o vídeo assim, se você gostar. E ajuda nós aí, se inscreva também e taca o pau no sininho. Vamos começar primeiro falando que em 1822, né, no dia 7 de setembro, nós tivemos a independência do Brasil. Só que temos uma independência, só que já temos um país, né? E precisamos de uma o quê? O que precisa? O que precisa? Precisa do quê? Precisa do quê? O que vai precisar? Vamos precisar do quê? Uma Constituição. Inclusive, Pedrão, bonito, sabia muitas coisas, né? Ele decidiu que vamos fazer uma Constituição aqui, chama todo mundo, a Assembleia Constituinte, vamos embora, a Assembleia Constituinte. Você está fazendo alguma coisa, não está fazendo nada, sabe ler? Vamos, Assembleia Constituinte. Você também, fazendeiro? Assembleia Constituinte, vem cá. Fazem uma Assembleia Constituinte para poder fazer a Constituição, a primeira Constituição do Brasil. Só que ele começa a ver que as ideias são muitos liberais, bem liberais, muitos do liberal. Então, o que acontece? Ele vê que, preciso dar um jeito ali de eu não ser só um fantoche. Então ele dissolve o parlamento, dissolve todo mundo, o negócio da Constituição lá, manda todo mundo para casa e faz ele e o Bonifácio lá a Constituição. E sai, promulga. Ele outorga a Constituição em 25 de março de 1824. Tanto que vai dar o nome para a nossa querida rua 25 de março, em São Paulo. Viu? Você achando que não era nada? Tem coisa aí. Então, nessa Constituição, nós temos 4 poderes. 4 poderes. O Legislativo, o Executivo e o Judicial. Na época era o Judicial, agora é o Judiciário. E Poder Moderador. O que é o Poder Moderador? O Poder Moderador é o seguinte: eu sou imperador. Tudo que for aprovado pelo Executivo, eu pego lá, o Legislativo, né? Eu pego lá, analiso e falo, quero, passa. Não quero, não vai passar. Então vamos lá, meus queridos. Esse era o poder moderador do Dom Pedro. Ele decidia as coisas lá, ele era um pseudo absolutista. Nesse mesmo ano de 1924, do dia 2 de julho a 29 de novembro, acontece lá no Pernambuco, né, que a gente está em São Paulo, lá no Pernambuco. E se você é de Pernambuco, acontece aí no Pernambuco. Acontece aí a Confederação do Equador. O Equador está confederado. E acaba em 1824, mesmo. E aí o que acontece? Tem mortes, né? São executados pessoas que participaram dessa Confederação do Equador, inclusive Frei Caneca. Morreu, ó. Tanto que tem aquela história sobre o fuzilamento de Frei Caneca, que a gente pode acabar falando num outro vídeo, que ninguém queria fuzilar ele, ninguém queria enforcá-lo, aí teve que ser fuzilado. Então, mas isso daí, voltando em 1822, quando Dom Pedro veio para São Paulo, para acalmar uma revolta provincial, e desceu para Santos, e voltou ali, e aí no meio do caminho em Ipiranga ele fez a declaração, ele gritou lá no Ipiranga e falou, a independência ou morte, né? Quando ele proclamou a independência. Aqui em São Paulo ele conheceu a dona Domitila de Castro Cantimelo, que seria a Marquesa de Santos. E o Dom Pedro ele teve vários casos com a Marquesa, né? Fora a Marquesa, tipo, tinha a Fiel, né, que era a Marquesa. Mas tinha vários outros casos por aí que o Dom Pedro passou rodo. Eu acho que não tinha rodo na época, né? Então passou a vassoura de taipa, sei lá, a vassoura de coqueiro. Então ele estava lá ele teve os seus casos com a Domitila.
Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, que o Dom Pedro ele era casado, rapaz. Ele era casado com uma austríaca, Dona Leopoldina, né? Também aquariana. Ó, beijo, Leopoldina, onde quer que você esteja. Então ele era casado com Dona Leopoldina, inclusive levou Domitila de Castro para morar na frente do Paço Real. Ali, ó, porque era menos trampo para ele, né? Ele não precisava vir para São Paulo para dar umazinha, ele só atravessava a rua. E imagina você, Dona Leopoldina, com a fila da... Pra ela, né? Porque a Domitila também era muito legal, muito top. Mas com a amante do seu marido morando do outro lado da rua e você sabendo disso. É, meu querido, complicado. Tanto que, né, o caso se agravou tanto. Então, quando Dom Pedro vai para a guerra na Cisplatina, o que acontece? Dona Leopoldina chega nele e fala o seguinte: Pedrão, tu tá fudido. Não, mas Pedro, você vai. Mas tenha certeza que quando você voltar, eu não vou estar viva. E Dona Leopoldina morreu de desgosto. Mas como eu disse, Dom Pedro vai para a Guerra da Cisplatina, né? Que ela começa em 19 de abril de 1825. Mas o que é a Guerra da Cisplatina? O que é a Cisplatina? Só vou adiantar que a Cisplatina é o atual Uruguai. Que o Uruguai ele pertenceu ao Brasil, foi conquistado pelo Dom João VI. Depois teve a Guerra da Cisplatina, Dom Pedro I teve que voltar para lá e perdeu. Perdeu a Guerra da Cisplatina. Na verdade não perdeu, né? Não podemos falar que perdeu, porque chegou a Inglaterra lá e falou assim, vamos resolver isso aqui, mas é assunto para outro vídeo. Mas perdemos a Cisplatina. No dia 10 de março de 1826, morre Dom João VI. Dom João VI morre lá em Portugal. Mas e agora? Temos dois filhos aí, né? O Dom Miguel e o Dom Pedro. Mas o Dom Pedro vai até Portugal, assume como rei e bota como rainha sua filha Maria II. E dá-se uma bosta aqui no Brasil que o pessoal, pô, é imperador do Brasil e vai lá para Portugal, será que vai anexar tudo de novo? Não sei, mas ele acaba voltando para o Brasil. Mas quando ele volta, né, que ele já está aqui no Brasil, acontece que para a Guerra da Cisplatina, ele teve que contratar mercenários, porque o exército brasileiro não estava muito bem formado. O exército brasileiro ele só vai se formar mesmo na Guerra do Paraguai com Pedro II. Mas o exército brasileiro, naquela época, em 1826, 28 ali, ele tem muitos desfalques, né? Então é preciso contratar mercenários. Então é preciso contratar mercenários de outros países, inclusive da Prússia, que virá a ser a Alemanha depois. Então vem mercenários prussianos e eles ficam alojados na capital, que é o Rio de Janeiro. E lá, alojados, eles são muito maltratados, são tratados que nem lixo. E acaba que eles se revoltam com as condições em que eles estão ali e fazem a revolta dos mercenários no Rio de Janeiro. E essa revolta vai de 9 a 11 de junho de 1828, lá no Rio de Janeiro. Os mercenários, eles tomam o Rio de Janeiro, foge todo mundo, e o Dom Pedro tem que pedir ajuda a alguns almirantes que estavam ali perto, um inglês e um francês, para que eles tomem a cidade do Rio de Janeiro novamente. Novamente não, tomem a cidade de volta. Ou, de novo, ou pega de volta, ou libera, ou liberta, não sei. E mais esse caso acaba abaixando a popularidade do Dom Pedro. Tá complicado, tá doendo. Mas lembra que Dom Pedro, quando ele foi lá para Portugal, ele deixou a filha dele no comando lá, a Maria II? O Dom Miguel, da vida, vai lá e derruba a Dona Maria II do poder. Dá uma treta louca. Nesse meio tempo, aqui no Brasil, vários jornais que estão surgindo começam a fazer propaganda anti o Dom Pedro. Alguns jornais republicanos também, mas muitos não eram republicanos, mas mesmo assim faziam propaganda contra o Dom Pedro. Um deles, querido, era do nosso querido, não sei, porque não foi apresentado, talvez não tenha sido apresentado, e se foi apresentado, não sei. Era do Líbero Badaró. Líbero Badaró, que agora é rua, em São Paulo.
O Líbero Badaró, ele tinha o Observador Constitucional, um jornal aqui, né? Porque o ele era um imigrante italiano aqui na cidade de São Paulo, que além de jornalista, também era médico e várias outras coisas. A gente pode gravar um vídeo sobre o Líbero Badaró, que é bem legal, a história dele. Ele tem esse observador constitucional e ele faz muitas críticas ao Dom Pedro. E o que acontece? E tem um interventor aqui na cidade de São Paulo que é muito ligado ao Dom Pedro. Aí o que ele faz? Mas o que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o chefe da segurança do Getúlio vai fazer uns anos depois, que é, manda matar o cara! Contrata um imigrante, né, do que seria hoje a Alemanha, lá em Santo Amaro, para matar ele. E quando o Líbero Badaró está voltando para casa, o Líbero Badaró é assassinado na rua Líbero Badaró, que ainda não era a rua Líbero Badaró, era outra rua, mas virou Líbero Badaró, porque ele morava lá. Ele é assassinado, algumas prostitutas que tinham ali na área veem o seu assassinato, vêm ver quem matou ele e denuncia. E acabam chegando no cara e pega o cara e fala quem mandou matar, e fala foi o rapaz lá que mandou matar, e falou, estava ligado a Dom Pedro. O Dom Pedro não mandou matar, mas está ligado o nome dele. Isso deixa o pessoal de São Paulo puto da vida. Já perdeu popularidade aqui em São Paulo. Perdeu. Ai. Nos fins de fevereiro, março, abril. Tá. Nos fins de fevereiro, começo de março, Dom Pedro vai até Minas Gerais para resolver umas questões lá, e ele acaba sendo, como pode dizer, excomungado. Não excomungado não. Ele... vaiado, vaiado um pouco ainda, uma palavra aí... Metem um pau no Dom Pedro. Meteram um pau do Dom Pedro, jogaram garrafa, jogaram lixo nele, falaram seu curso cruzeiro do caralho, não pode falar palavra no YouTube. Seu mau indivíduo, seu menino malvado, seu mau elemento. E ele é muito xingado lá em Minas Gerais, e quando ele volta em 11 de março, o que acontece? Você tem vários portugueses aqui no Rio de Janeiro e vários comerciantes brasileiros. E esses comerciantes portugueses e os brasileiros, eles têm vários entraves, várias tretas, né? Porque questão de vamos dominar o comércio do Rio de Janeiro. E os comerciantes portugueses, eles apoiam o Dom Pedro. E os brasileiros, não, eles querem um cara que seja realmente brasileiro e que apoie mais eles. E os brasileiros, eles querem um governo que apoie mais ele, um governo de que alguém seja brasileiro ali mesmo, né? Que o Dom Pedro não é sempre Portugal. Então, os brasileiros ficam pé da vida, e quando Dom Pedro retorna, tem a famosa Noite das Garrafadas. Porque os comerciantes portugueses fazem uma grande festa para receber o Dom Pedro II lá no Paço Real, na frente do Paço Real, e os brasileiros vão lá e sabotam essa festa, e tem quebra-pau, e os caras vão lá e... Tá fazendo um vídeo só sobre a Noite das Garrafadas. E com toda essa confusão em março e toda essa popularidade caindo, e com Dom Miguel lá em Portugal assumindo o poder, chutando a Dona Maria II pá cucuias, o que acontece? Dom Pedro fala, não dá mais, não dá, chega, não quero mais, não! Aí em 7 de abril de 1831, Dom Pedro fala, falou, e abdica do poder em nome do seu filho, Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II era criança, não podia assumir. Aí nós vamos começar com as regências, mas é assunto para outro dia. Vamos finalizar a videoaula por aqui. Gostou? Então não se esquece lá de se inscrever no canal, bota o sininho aí, dá curtida pra nós, vambora e coraçãozinho pra vocês.